A gravação começará em breve, acho que agora está. Então, boa noite, gente. Agora foi. Bem-vindos ao nosso curso de metodologias multimodais, afetivas e lúdicas. Hoje é a nossa segunda aula. Nós vamos começar, então, eu vou fazer um rápido apanhado, né, das coisas que a gente discutiu, sobretudo no finalzinho da aula passada, que eu acho que a gente foi um pouquinho rápido, né? Então, só para retomar e também dar o gancho, né, para a aula de hoje. Né? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos todos, né, de Juiz de Fora, de Imperatriz, do Rio de Janeiro, de Petrópolis, né? Que outras cidades nós temos aqui representadas. É muito bacana. Deixa, então, eu vou apresentar aqui, assim que eu achar. Está chegando gente ainda. Já deixado aqui separado? Tá. Então, pessoal, nós depois vamos mandar para vocês esses PDFs. Vocês estão conseguindo ver o PDF? Aqui onde está a Escola Madrid? Vamos sim. Então, sim, né? Esse é o da aula passada, tá? O da aula 1. E nós vamos encaminhar depois para esse e-mail. É realmente bom que todo mundo coloque ali no chat o seu e-mail, quem não está recebendo ainda, que a gente vai encaminhar esses PDFs das aulas, e também alguns textos de sugestão de leitura para vocês, tá? Então, é isso. Bom, gente, na aula passada nós nos apresentamos, né, nós, os 5 professores das 5 universidades, a gente explicou um pouquinho para vocês como é que foi o início, né, do nosso curso. Todos nós somos da área de comunicação, sendo que a professora Letícia Perani é também da área de artes e design. E a gente começou, né, se questionando um pouco, né, quando começaram, a gente começou a estudar já desde o início, né, do século XXI, que a gente tem tentado estudar quais são as competências cognitivas, as habilidades que, sobretudo, os jovens desenvolvem no contato com as mídias e redes digitais, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre o conceito de multimodalidade, né, que é uma coisa que é amplificada pelo digital, né, uma vez que o computador, as redes, as mídias digitais, elas assimilam todas as formas de comunicação, todos os formatos, todas as linguagens, né? Elas assimilam o rádio, a TV, o impresso, a música. Então, todas as formas de expressões e outros formatos, né, e linguagens de comunicação são assimilados pelo computador, e no computador fica muito mais fácil a gente remediar essas linguagens, né? A gente brincar com elas, misturar coisas, fazer gráficos, enfim, fazer outras peças, né? Mashups, spoofs, coisas assim. A gente conversou sobre uma primeira pesquisa empírica que a gente fez em 2007, né, que a gente iniciou essa pesquisa, que foi principalmente com seriados de TV e videogames, e o que nós fizemos foi pegar séries de TV de 1980, 90, 2000, e analisar essas séries, tanto com séries, depois com videogames, e tentar extrair daí quais seriam as habilidades que os jovens desenvolveriam, né, no contato com esses produtos de comunicação. E a partir daí a gente elaborou essas 5 categorias de análise, né? E o que nos chamava bastante atenção é que essas categorias de análise, como elas tratam muito das questões de sociabilidade, de sensorialidade, a questão do afeto aparece muito, não apenas as questões textuais, né, linguística, de conteúdo, né? Nós começamos, então, a pensar que tipo de conceito sobre cognição, que tipo de conceito de mente, né, de processo comunicativo e cognitivo a gente poderia utilizar para embasar esses dados que estavam vindo do próprio trabalho de campo, né, do empírico. E aqui a gente tem
um slide, né, que fala muito de todas essas pesquisas que o grupo fez, né? Que a gente trabalha, essa pesquisa inicial, ela fala de séries de TV e de games, mas a gente tem pessoas no grupo que trabalham com histórias em quadrinhos, com memes, com book trailers, né, com várias outras linguagens, nas quais a gente verifica, né, como é que a multimodalidade ela é interessante para a gente trabalhar o processo cognitivo, né? Então, a gente tem pontos, né, importantes, as questões da sensorialidade, das competências cognitivas, disso que a gente chama de cognição ampliada, que eu vou falar rapidamente, mais um pouquinho, cultura digital, memes, né, os multiletramentos, né, outra coisa que a gente comentou na aula passada, né, motivo, inclusive, da gente ter convidado para esse curso vários educadores, exatamente porque a gente quer trocar com vocês, é que a nossa pesquisa coincidiu com muitas pesquisas, né, da área de educação, sobretudo as pessoas que trabalham mais com a linha dos multiletramentos, né, dos letramentos digitais, de informação e etc. E aí, uma coisa que é importante para a gente é esse conceito, né, de cognição corporalizada. Esse conceito vem das ciências cognitivas, também é muito utilizado na psicologia cognitiva e em neurociências, né? E ele representa, na verdade, uma das linhas das ciências cognitivas, não são todas as ciências cognitivas, é um pool de ciências, de disciplinas, e elas não necessariamente sempre concordam entre si, né? Mas a cognição corporalizada é mais ou menos um conceito quase que, a gente pode dizer que quase que unânime, né, na maior parte das correntes teóricas atuais das ciências cognitivas e também das pessoas que trabalham com os conceitos de mente, neurociências e etc. E o que ela significa, basicamente, né? A gente tem um conceito de cognição, que a gente está chamando aqui de clássica, na verdade, que remonta muito à nossa tradição filosófica cartesiana, né, em que a gente considera que os processos cognitivos estão relacionados às nossas habilidades superiores da mente, né, que seriam os processos de linguagem, de representação, os processos analíticos, os processos associados à matemática, né, ao raciocínio matemático, tomada de decisões, memória. E o que várias correntes das ciências cognitivas, a gente gosta das pessoas que denominam, né, como cognição corporalizada ou atuada, né, e que a gente também, em determinado momento, a gente chamou de cognição ampliada, exatamente porque ela vai para além das habilidades superiores da mente, né? Ela considera um amplo espectro de outras competências, como as competências sensoriais, sociais, afetivas, que, na nossa pesquisa, esse trabalho veio através das mídias, sobretudo das mídias digitais, videogames, séries de TV, as mídias que a gente mais trabalhou, né? E a gente percebia, então, que no acoplamento com essas mídias nos levava a buscar um conceito de cognição que não se restringisse às habilidades superiores da mente, né? E aí a gente descobriu que esse conceito existe, né? Que é o de cognição corporalizada, né? Então, por essa perspectiva, o processo cognitivo é concreto, ele é relacional, né? Ou seja, não tem um cérebro que atua separado ou que atua comandando o corpo, né? O que a gente chama de mente, na verdade, surge exatamente desse acoplamento entre o cérebro e o corpo e também no acoplamento do indivíduo com o mundo ao redor dele. E, portanto, para ele é extremamente importante, alguns educadores de Vygotsky já falava das relações com outras pessoas, né? Então, para esse indivíduo é extremamente importante a troca com outras pessoas, mas não só outras pessoas, como também os objetos técnicos, né? Então, a conclusão, né, conceito que a gente usa, mais ou menos, é essa ideia de que o processo cognitivo é concreto e relacional, ele opera a partir da interação dinâmica e complexa entre processos que são biológicos, psicológicos, né,
portanto, corporais, junto com o mundo sociotécnico ao redor, né? Ou seja, junto com os objetos técnicos que nós criamos e que, ao mesmo tempo, transformam os nossos modos de ser e estar no mundo, né? E aí, autores que são importantes para a gente, né? O Varela é um dos mais importantes, esse é o Luiz Alberto Oliveira, que é um pesquisador brasileiro, e a partir, tem também a Virginia Castrup, que a gente nem colocou aqui, que é bastante importante também, e com isso, então, vai significar que a cognição, a gente vai entender a cognição para além dos aspectos racionais e lógicos, né? Ou seja, ela vai incluir os afetos, as sociabilidades, as sensorialidades e o processo cognitivo atuando sempre junto ao meio e objetos técnicos, né? Hoje em dia tem alguns autores, né, pesquisadores da chamada teoria dos afetos, né, que também tem sido conhecida como virada afetiva, eles vão defender exatamente que o afeto também é relacional e ele é diferente da emoção, né? A emoção seria um estado, assim, eu estou com raiva, ou então eu estou apaixonada por alguém, são estados em que você consegue que você consegue verbalizar, você consegue dizer, eu estou sentindo isto, né? O afeto ele é mais relacional, ele é uma coisa que ele atravessa os corpos, as pessoas, e que a gente não necessariamente consegue nomear, né? Mas, não obstante, eles afetam as nossas tomadas de decisões, né? Então, o afeto se torna uma coisa bastante importante para essas teorias mais recentes. E aí, no encontro passado, eu tinha privilegiado um exemplo de uma oficina que a gente fez na Escola Madrid, mas como hoje a gente vai exatamente falar sobre os exemplos, né, das escolas, exemplos não só das escolas, mas também em universidades, né, exemplos que a gente exemplos que têm permitido a gente desenvolver a metodologia que a gente acredita, né? Então, eu vou passar para o segundo. Aqui tinha apenas um exemplo de uma atividade que aconteceu na Madrid, né, que eu cheguei a comentar rapidamente noutra aula, que foi uma atividade de media training, né, em que exigia habilidades de expressão do aluno, de trabalho em equipe, de ser desinibido para falar diante das câmeras, né, e toda a questão da expressão oral, sensorial. E foi uma atividade que nos chamou muita atenção, porque a gente verificou o seguinte: os alunos que mais se destacaram nessa atividade não eram os melhores alunos da turma, ou seja, não eram os alunos que em provas formais, escritas, né, onde a gente exige mais a memória e o pensamento analítico, esses alunos não se davam tão bem, não se saíam tão bem, né? Então, a própria professora que estava junto com a gente, que era professora de ciências, professora Denise, conversou isso com a gente. Ela observou como é que esses alunos que não iam tão bem em provas escritas, né, linguagem verbal, pensamento analítico, foram extremamente bem quando se recorreu a uma atividade que usava outras habilidades cognitivas, né, que não as que a gente valoriza mais na cultura letrada, né, no ensino tradicional. Bom, gente, então, essa apresentação termina aqui e a gente começaria a de hoje. Deixa eu ver se ela entrou para vocês. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que eu tenho que. Vocês estão vendo a apresentação? Ainda estão vendo a outra ou saiu? Que eu baixei. Saiu Para mim, saiu tudo. Saiu tudo, tá? É porque eu abaixei mesmo. Então, eu vou compartilhar agora a outra, que é a de hoje. Gente, tudo bem até agora? Porque eu tenho esse péssimo hábito de começar a falar, se ninguém me interromper, eu passo a quinta, né, e vou, né? Então, vocês precisam levantar o dedo, levantar a mão, falar, abrir o microfone, fiquem à vontade. Eu estou lembrando aqui também, gente, que eu fiz uma coisa, mas agora já era, que foi esquecer de colocar o AirPodzinho. Então, para gravação, às vezes fica ruim a voz. Mas aí, agora já era.
Torcer que Mas não. a gente está te ouvindo muito bem, pelo menos eu estou ouvindo maravilhosamente bem. Mas uma vez a gente fez isso, e para gravação, como eu fico me movimentando, né, o corpo não fica paradinho, para gravação às vezes não grava tão bem. Eu espero estar errada, mas vamos lá. Então, gente, eu vou começar agora a apresentação do PowerPoint, né, dos slides da segunda aula. Eu vou falar um pouquinho da Madria, e aí essa experiência nossa na Madria é uma experiência que todos participaram, né, Raquel, Alessandra, Zé, Letícia, então fiquem à vontade, Maiara, que está aqui, né, mais alguém? Eu esqueci de alguém? Tem outros Na época alunos, mas que não estão aí, né, Fátima? que não só aqui, tinha a Daniela Aragão, na época nós tínhamos inclusive um aluno de ensino médio, porque a FAPERJ tinha oferecido uma bolsa para a gente de jovens talentos, né? Então a gente tinha um aluno que era o Caio Feijão, tenho até curiosidade de saber onde ele está, que foi assim o nosso aluninho mais novinho, né? Quando ele foi fazer, ele foi até com o irmão para conhecer a gente, a UERJ, né? Achei tão fofinho, porque ele era menor, né? E a gente tinha um cuidado enorme com o Caio, mas foi fantástico, porque nessa experiência ele falava a linguagem dos alunos, né? Porque ele estava no ensino médio, e os alunos da Madri, nesse caso que a gente vai apresentar, eram do Fundamental 2. Então, eles eram bem da mesma idade. Então, peraí. Então, gente, então, como eu comentei, hoje a nossa ideia seria a gente falar um pouquinho, né, dessas experiências e, obviamente, também abrir um pouquinho depois para vocês também falarem das experiências de vocês, né? Então, a gente pensou assim como pergunta guia, né, dessa aula de hoje, como é que a gente poderia pensar atividades pedagógicas com poucos recursos, né, de modo a promover o engajamento dos estudantes? Então, essa seria a pesquisa, a pergunta guia para a gente hoje, né? E esse exemplo que e aí a gente iria fazer esses relatos de experiência. A gente sabe que a gente já meio que planejou muita coisa para um dia só, mas se não der para fazer, o último a gente deixa para uma aula à frente. A gente vai começar com esse da Escola Madri, né? Esse trabalho da Escola Madri foi um dos primeiros, né, que a gente fez, e a Escola Madri, então, vou falar rapidamente para vocês, a Escola Madri é a Escola Municipal Madri, é uma escola de ensino fundamental 2, né, ele só tem ensino fundamental 2, né, o nosso antigo ginásio, né, que são as turmas de sexto a nono ano, né. E nessa escola a gente trabalhou com a turma de oitavo ano do Fundamental 2, né, óbvio, na disciplina de ciências. A gente tinha planejado, a gente pode até deixar essa parte de tudo que a gente tinha planejado que não conseguiu fazer, né, que faz parte exatamente das dificuldades que a gente encontra em campo, né. A gente tinha planejado, na verdade, fazer uma atividade com mais de uma disciplina, né, tentando fazer aqueles projetos exatamente que tentam colocar as disciplinas em diálogo. Então, nesse daqui, a segunda disciplina seria a disciplina de História, né, a gente faria um trabalho com Ciências e História. Só que, como uma das dificuldades é exatamente a gente começar efetivamente o trabalho na escola, o que aconteceu quando a gente efetivamente começou, a professora de História tinha se aposentado. Então, a gente só conseguiu fazer o trabalho com a disciplina de Ciências, a professora Denise Furtado. Bom, principais dificuldades, assim, né? A escola não tinha computadores, tem uma lei no Rio de Janeiro que impede, né, dos alunos usarem o celular o tempo inteiro, só pode usar. Nessa época, eu acho que não podia nem usar, agora eu acho que pode usar para fins de pesquisa na escola, né, de estudo. E a direção da escola, né, quando a gente se apresentou, falou qual era a nossa proposta, foi muito engraçado, porque aí a diretora falou, então eu vou dar para vocês, já que vocês acham que vocês têm a fórmula, na verdade não achamos, né, mas brincou, vou dar para vocês uma turma com dificuldade de aprendizado, né, então foi essa turma de oitavo ano. Então, nós elaboramos com eles, nós tivemos um bimestre de aula para trabalhar com essa turma, nessa escola, e a nossa proposta era tentar levar atividades de comunicação, né, pegar os nossos recursos, as mídias, né, da área de comunicação, e ver como é que
trabalhando ou com jogos, ou com audiovisual, enfim, book trailers, né, com história em quadrinhos, né, com a diversidade de produtos de comunicação, digamos assim, se a gente conseguiria tornar o conteúdo curricular mais agradável, se a gente conseguiria conseguir o interesse do aluno por o conteúdo curricular, que a gente sabe que tem uma certa dificuldade do professor conseguir ali capturar a atenção 100%, sobretudo numa turma que já está apresentando dificuldades, né? E aí, nós elaboramos, nós conversamos com a professora, né, o tempo inteiro, o currículo, né, o conteúdo curricular desse bimestre que a gente trabalhou, que foi de abril a junho, era o conteúdo de alimentação, de nutrição, alimentos, né, os tipos de alimentos, e o sistema digestivo e respiratório, né? Sistema digestório, na verdade, que eles chamam agora. E aí nós elaboramos, então, um jogo. Então, assim, a gente já sabia que a gente não ia ter equipamentos, que não ia poder trabalhar com mídias digitais, né? Que a gente ia ter uma série de dificuldades de recursos, né? Então, a gente trabalhava com os recursos que a gente tinha, muita coisa com papel, corte, cola, né? Materiais que a própria escola tinha. Em determinado momento, nós fomos trabalhar com eles na quadra esportiva, então a gente trabalhava com colchonetes, né, bambolês, os equipamentos que eles usavam nas aulas de esportes, né? E a ideia aqui, então, foi elaborar com eles um RPG, né, um role-playing game, em que os alunos iriam representar, os alunos foram divididos em grupo, eram 44 alunos, eles foram divididos em 8 grupos, né, então cada grupo tinha uma média de 5 a 6 alunos, e a proposta, né, que a gente elaborou junto com eles foi que cada grupo atuaria como se eles fossem os treinadores de um atleta. Né? Aqui no Rio tinha tido as Olimpíadas em 2016, então eles estavam ainda bastante com essa, e a gente pretendia também trabalhar inicialmente com a questão da história, né, com a disciplina da história, então funcionaria bem, só que a gente aí fechou só em ciências. Mas tinha tido as Olimpíadas, né? Então cada um deles, cada grupo, escolheria um atleta de uma modalidade olímpica, né? E ele seria, cada grupo atuaria como o treinador desse atleta, né? E aí a gente ia entrando com os conteúdos da matéria, por aula, né, a cada aula, a professora também, a professora não passou todas as aulas para a gente não ficou dando aula todo o bimestre. Algumas aulas eram aulas tradicionais com a professora, e outras aulas eram cedidas para a gente fazer o nosso trabalho lúdico com a turma, mas o tempo inteiro junto com a professora, combinando com a professora e os alunos. E aí, então, nós tivemos 10 encontros, né, com essa turma, e aqui tem uma lista das atividades que nós fizemos com eles, tá? Então, a primeira, né, foi a apresentação dessa proposta, né, do que eles achavam de trabalhar com Olimpíadas, eles gostaram, né, a ideia do RPG, isso aqui, aqui à esquerda, no canto esquerdo, a gente tem uma cartilha da escola, que era também mais um problema, porque o município ele envia a cartilha a cada bimestre, né? Então o conteúdo, o professor não sabe, né, pelo menos nas escolas municipais, o conteúdo inteiro do ano inteiro. Quer dizer, ele sabe o conteúdo, mas ele não sabe em que ordem exatamente vão vir as cartilhas. E, em tese, ele tem que seguir essa ordem que vem da prefeitura, até porque algumas provas os alunos fazem no município inteiro, né? Eles fazem uma prova na escola, mas eles fazem também provas que são provas unificadas, né, do município inteiro. Então, isso também, esperar essa cartilha chegar e saber exatamente que conteúdo poderia ser trabalhado, era uma das questões. A gente começou a trabalhar com eles na sala de aula, e isso foi uma coisa bem curiosa, porque, embora eles colaborassem, né, eles estivessem gostando desse trabalho novo, pessoas novas, né,
a gente, em determinado momento, a gente percebeu que a sala de aula era extremamente constrangedora para que eles tivessem novas ideias, para que eles participassem, né? Quer dizer, o próprio espaço da sala de aula já é completamente territorializado, né? Entre quem é o professor, quem manda, quem sabe tudo, e eles que estão ali para obedecer, para acertar as perguntas, né? Então tem muito isso. Então, logo no início, a gente trabalhou dentro, né, da disciplina, e eles tinham do conteúdo da disciplina, e assim, a missão do jogo é que eles treinariam os atletas, e o objetivo era preparar os atletas para que eles alcançassem o melhor desempenho, né, entendendo que a alimentação e o bom funcionamento do sistema digestivo, respiratório não, acho que era circulatório, eram fundamentais para esse bom desempenho do atleta, né? E a cada semana eles tinham que solucionar desafios. Aqui é uma ficha, né, de RPG, não sei se vocês estão acostumados, né, mas o RPG, que se chama Role Playing Games, né, um jogo de representação de papéis, em que é exatamente assim, normalmente tem o Dealer Master, né, o mestre do jogo, que ele cria a história, e que a história vai acontecendo, ele vai colocando desafios, fatos, né, e os demais jogadores vão jogando também por meio de dados, né, para ver como é que a história vai se desenrolando. E aqui eles tinham, então, que fazer uma ficha, né? Cada jogador tem um personagem no RPG, e aqui cada grupo tinha uma ficha que representava um atleta, né? Então, aqui tinha alguns dos atributos, né? Força, resistência, habilidade, e aqui algumas regras, né? Sobre como que eles poderiam dar a força, né? Para cada atributo, né? O valor absoluto de cada atributo, e assim foi. E aqui a criação deles, né? Aqui nós temos 5 grupos, né? O nome, né? Por exemplo, essa daqui é a atriz, e a modalidade esportiva desse grupo, escolhido, né, para essa atleta, era o judô. Aqui tinha a Amélia, e a modalidade esportiva era ginástica artística, e por aí vai. Cada grupo escolhia criava um atleta, né? E dava uma modalidade esportiva na qual esse atleta concorreria. E aí, aqui são algumas fichas já preenchidas, e a gente chama atenção assim, para algumas coisas, né, que já apareciam. Por exemplo, aqui nessa ficha da esquerda, o nome do personagem era Travecou Rodrigues, ou seja, ele era uma traveca, né? Aí eles vêm na breve descrição do atleta, aparece que essa atleta, né, ela nasce na periferia do Vidigal, a família é pobre, ele era alto e homossexual, começou sua carreira no time do Vidigal, passou por grandes clubes do Brasil, né? Agora Riso, né? Assumiu publicamente, né? E tirou sua família daquele sufoco, né? Ele começou a treinar com 14 Agora é anos. rico, Fátima. É rico. É rico. Gente, isso não parece um termo, tá certo. É rico e a mãe dele deixou de comer para dar transporte a ele, quer dizer, ao longo da vida, né, ele passou a necessidade e a mãe chegou a parar, a deixar de comer menos, para que ele tivesse dinheiro para pagar o transporte. Por isso ele tinha muita habilidade e resistência, mas faltava a força por falta de comida, né? E depois, em outra situação, eu lembro também que ele fala, ou é um outro grupo, em que eles falam da importância do esporte para tirar eles dessa condição de vida, né? Como é que o esporte ajuda? Teve um que falava que a família passava fome, né? E que o esporte ajudou a pessoa a ser, né, reconhecido na sociedade e levar uma condição melhor para toda a família, né? Fátima, posso fazer um adendo nessa parte? Claro. Quando os alunos começaram a fazer o processo de descrição narrativa, a gente começou a ver que parte da realidade pessoal deles começou a se mostrar ali nas narrativas. Então, a gente sabe que escola pública,
principalmente, né, o lanche tem uma função social de inclusão, né? Todos os professores que trabalham nessa perspectiva sabem da importância do lanche para uma atividade realizada numa escola pública, né? Então, a partir destes relatos, a gente começou a ver que, a partir dos personagens, eles estavam se colocando, e a gente começou a introduzir parte dessa realidade, desse contexto deles nas atividades, né? Então, passamos a trabalhar com atividades que tinham alguma questão de lanche, né? Como a da quadra, que Fátima vai descrever mais à frente, mas eu só queria colocar que, a partir deste momento, foi o start que a gente observou ali, que eram formas de colocação de elementos que a turma passava, né? Assim, de bullying, de alguns atletas, então a gente via isso no perfil descrito por ele. É, exatamente isso. A gente começou a perceber, a gente estava ali, o nosso objetivo era trabalhar o conteúdo para ver se a gente conseguia uma perspectiva mais lúdica, mais agradável, né, para que eles adquirissem o conteúdo, né, da disciplina de ciências daquele bimestre. Só que é exatamente isso que Raquel falou. Como o tipo de atividade mais participativa, né, permitindo mais criação da parte deles, começou a trazer outras questões, né? Quer dizer, aí você começa a perceber como que a gente, mudando um pouquinho aquele ritmo de sala de aula, né, o professor lá na frente, dando a matéria, transmitindo o saber, como é que você consegue trabalhar outras questões, né? Como é que aparecem as questões e você consegue trabalhar isso, né? Fátima, parece que o José Messias e a Mila querem falar. Ah, tá, desculpem que eu botei aqui, tá inteiro na minha tela, eu não estou vendo vocês. Pois não. É Deixa bem eu diminuir rapidinho, aqui. só para complementar o que a professora Raquel falou, né? A professora Raquel, é só a questão da linguagem, né? Que é a linguagem que os alunos colocaram, né? A gente não tem muito como antecipar, a gente nesse início, né? Tentou não guiar de alguma forma. Vocês viram até que eles usaram até uma linguagem como pejorativa, né? E não foi, a gente não, nesse primeiro momento, a gente não quis, a gente não interferiu nesse sentido, né? Mas, como a Raquel falou, de alguma forma a gente queria, a partir dessa experiência, né, ver essa visão de mundo, né, que visão de mundo aparecia desses alunos mesmo, né, sem interferência do professor, né, porque até a partir depois, não vou dar nenhum tipo de spoiler, mas essa relação deles com o professor aparecia, nossa, como esse terceiro elemento apareceu depois. Só para explicar também esse uso dessa linguagem que é dos alunos, e a gente não interferiu no primeiro momento. Isso. Perfeito, Zé. Mila, você está com... Não, só Por favor, pode falar. Mila? O microfone dela perdão, eu sem querer fechei o de novo. microfone. Não, então, só porque também, até para observar, que essa utilização da criação de personas, né, não só reflete muitas vezes a percepção do aluno, porque eu uso isso também, né, como uma ferramenta dentro lá das metodologias ativas que a gente construiu. Então, assim, não só reflete, também isso acontece na universidade, né? Pessoas, às vezes, que têm uma classe social melhor, se tratar de uma escola privada, mas também ajuda, né, a tangibilizar a imersão dentro desse processo educativo. Eu, pelo menos, observo que os meus alunos, né, eles adoram criar essas personas, e vão até, às vezes, muito além. Eles colocam assim, detalhes do estilo de vida, constroem um avatar, né, para poder exemplificar, falam sobre, por exemplo, as perspectivas futuras, né, e por aí vai. Então, só para também dar essa colaboração, porque é impressionante que isso acontece em outras instâncias também, né, com adultos, enfim. É natural e é muito legal, porque eles acabam se engajando muito, né? Não, com certeza. E até uma perspectiva também de se conhecerem melhor, né? E às vezes, e a gente sabe disso, né? Momentos de confraternização, em que você cria situações de sociabilização, são momentos em que você também gera ali uma fagulha de empatia, né? Porque você ouve o outro e aí você vê que o outro às vezes passa
por um problema, ou passou, que você também passou. Então, também são espaços de gerar essa possibilidade de empatia, né? Pois não. Fátima, eu vou só complementar a fala da Mila, porque a Mila trouxe um termo, né, que vem mais atualmente do marketing, né, que é a ideia de persona, né, que pode ser também um personagem que a gente utiliza muito para construir, né, um perfil para a mídia social, né, e para a linguagem. A Mila vem da administração, né, então, não é isso, Mila? Sim, eu vou pedir desculpa a vocês, porque a gente tem as nossas nomenclaturas lá, né, e muitas vezes eu vou falar, mas enfim, eu acho que é a mesma coisa, né, assim, com funcionalidades às vezes um pouquinho diferentes. Sim. A gente usa muito em marketing, sim, com certeza. Muito em marketing digital para definir o perfil e um calendário editorial, às vezes, para post em mídia social. Então, é interessante notar que dá para utilizarmos e empregarmos em ambientes diferentes, né? Bom, eu ia comentar alguma coisa aqui, mas vamos voltar lá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Então, bom, aí a gente ia comentar um pouco. Em determinado momento, a gente passou a fazer as atividades na quadra esportiva, né, como a gente já comentou. E foi muito curioso, né, porque na quadra esportiva eles se libertaram mais, né? Eu lembro que teve uma das atividades em que a gente ainda estava em sala de aula, em que quando a gente conversava com eles e tentava fazer eles participarem, dar ideias, eles às vezes olhavam para onde estava a professora, né, a professora Denise, professora de ciências, meio que esperando assim uma resposta de como é que a gente responde, o que eles querem, né? Eles ficavam ainda mais com aquela postura, né, do aluno que está muito acostumado com aquele ensino tradicional, né, que tem que dar a resposta certa, a resposta que o professor quer, né? Então a gente percebia um pouco essa timidez, né, esse constrangimento maior para eles se colocarem. E quando a gente passou para a quadra esportiva, e a partir de um certo momento, acho que a maior parte das atividades passaram a ser na quadra esportiva, eles ficaram muito mais soltos, mais criativos, né? Então a coisa ficou ainda mais lúdica. E depois de um tempo, né, a gente soube, né, depois que a gente acabou as atividades lá, que eles ficavam pedindo à professora de ciências se não podia ir para a quadra de esportes, né? Bom, aí não vou falar de cada atividade, né? A gente vai falar de uma atividade que eu acho que foi a atividade que todos nós achamos muito interessante. Essa aqui já é uma parte dela. Eu acho que é mais a outra, né? Fátima. Aqui, e a seguinte também. Que foi o seguinte: nós tínhamos que trabalhar um sistema de gestão. Inclusive, fiquem à vontade, Raquel, Zé, Letícia, Alessandra, Maiara, né, que participaram lá ativamente, fiquem à vontade para aprofundar aqui as coisas que eu estou falando. O conteúdo da disciplina, então, era o quê? Era como funciona, né, o sistema digestório, e aí com todos os órgãos do sistema digestório, né, que começa na boca, faringe, tem as glândulas, esôfago, estômago, etc., intestino, papapá, fígado, vesícula. E aqui à esquerda é como eles costumam aprender com o livro, né, com uma ilustração, e o professor, obviamente, falando qual é o processo, né, qual é o percurso que o alimento corre, né, e como é que ele vai sofrendo o processo de ser metabolizado pelo organismo em cada um desses órgãos, né. Então, assim, era muito interessante, porque já começa aqui nas glândulas salivares, né. E aí a gente precisava, como é que a gente transforma isso numa coisa lúdica, né? E aí nós criamos uma das atividades que a gente chamou de gincana, né? De gincanas, né, do sistema digestório, em que a gente reproduziu o sistema digestório na quadra esportiva. E aí, na verdade, cada parte dessa que vocês estão vendo, aqui, por exemplo, à direita, o rapaz com uma camisa preta e vermelha, ele está passando por dentro do esôfago e laringe, né?
indo para o estômago. Então, a gente criou cada lugar desse, onde vocês estão vendo os tapetinhos, as argolas, cada lugar era uma etapa do órgão digestório, né, do sistema digestório. E eles tinham em cada etapa que dizer qual era a função daquele órgão, daquela parte do sistema digestório na digestão, né? E nós levamos também, a gente levou também um mercadinho, né? Nesse mercadinho tinha tanto desenhos, né, de comidas, né, comidas saudáveis e comidas não saudáveis, e eles tinham que pegar esses cartões e dizer, essa comida aqui, ela é saudável e ela ajuda a digerir os alimentos, a metabolizar, enfim, esse alimento é cheio de fibras, então ele ajuda a passar no intestino e etc. Ou então, não, esse alimento é um alimento que vai demorar mais, a carne vai demorar mais a ser digerida, e etc, etc. E a gente levou também algumas, vocês devem estar vendo que ele tem um pacotinho de biscoito, né? Aqueles biscoitinhos tipo Cheetos, né? A gente levou comidinhas também, de verdade, né? Claro, consultamos antes a escola para saber o que a gente poderia levar. Então, eles adoraram, né? Vocês querem complementar alguma coisa, gente? Eu quero, Fátima. Complementando essa ideia, né, essa ideia de colocar os alimentos funcionava como um brinde, um bônus, né, o que funciona muito bem dentro do game, né, e incentivava, estimulava os alunos a fazerem o caminho do alimento. E assim, não era algo só pergunta e resposta, né, acho que isso é importante. O corpo era fundamental nessa atividade, porque a equipe que estava em cada uma das estações do alimento, né, o suco gástrico, a gente jogava água nos alunos, borrifava, né, as etapas do intestino grosso, a gente movimentava como se aquilo fosse o intestino movimentando e o alimento por ali passando, até chegar na etapa final, onde viraria ou uma bola vermelha para os glóbulos do sangue, ou bolas marrons, que representaria, né, os excrementos do organismo. Né? Então, isso funcionou de uma forma muito lúdica, na representação visual, na sensação tátil e corporal dos alunos, como também no processo de memorização. Eu coloquei ali no chat que, normalmente, esse tipo de atividade em escola público ou na escola, né, tradicional, os professores acabam ensinando as etapas e tal pelo processo de memorização. E aí o aluno decora para depois só utilizar isso como uma funcionalidade ali na prova e logo depois se esquece das funções ali do organismo. Então, o que a gente tentou foi trabalhar com a memória corporal, a memória visual, tátil, né, os sentidos ali, como forma deles gravarem aquela experiência. E a gente deixava também eles consultarem os livros, né? Nós levamos os livros, as cartilhas para a quadra, para que eles pudessem consultar. E isso foi uma coisa também que foi bacana, porque eles tinham, na medida em que estavam com dúvida, eles podiam consultar o livro, ver a resposta, e isso ajudava também a memorizar, né? Porque é uma situação completamente diferente, né, da sala de aula habitual, né? Fátima, a Cristiane pediu para falar. Tá, pois não. Quer falar, Cristiane? Eu queria falar duas coisas. Uma coisa engraçada que eu lembrei agora, que me denuncia a minha idade, que no final dos anos 80 tinha uma boneca chamada Eva. Não sei quem era do Rio que vai se lembrar, uma boneca enorme que andava nos parques aí da cidade do Rio, não sei se teve em outros lugares, que você entrava dentro da boneca e tinha o barulho do coração, você entrava no útero, tinha um bebezinho, e você ia entrando dentro da boneca e como se estivesse dentro do corpo humano. Troço muito, muito doido. Teve Imperatriz também, olha só. Então, ela rodou, acho que pelo país todo, né? Assim, era uma sensação muito doida de estar participando daquilo. E são coisas também que fazem você uma experiência que depois você leva, né? Você vai se lembrar mais do que você está lendo, né? Às vezes, como vocês estão falando, né? E outra coisa que eu estava pensando antes, que até tinha colocado aqui no chat, é que a gente acabou, na primeira semana de aula da gente, estava tendo uma formação da equipe, né, que eu trabalho,
Eu trabalho atualmente com um projeto de educação ambiental, com pescadores da Baía de Guanabara, e a gente tem na equipe, inclusive, pessoas que são da pesca, né? Não são só técnicos, mas são pessoas da pesca mesmo. E são pessoas, às vezes, muito tímidas, né? Muito fechadas, e que têm histórias de vida muito duras, né? Muito difíceis, e que ficam tímidos, né? Diante do pessoal, né? Que é os técnicos, que são todos são mestres, né? Doutores, e às vezes fica aquela inibição. E a gente teve 3 dias de trabalho com o Teatro Oprimido, assim, e foi muito legal, porque teve momentos das pessoas se abrirem mesmo, né? Teve pescadores lá que são pais, são homens de um pouco mais idade, tem filho grande, neto, e que falaram que começaram a chorar. Eu vi, assim, 3 homens, assim, chorando, porque não falavam com algum filho, com alguém da família, então resolveram se reconciliar, falar eu te amo, nunca tinham falado eu te amo para o filho. Então, assim, coisas emocionantes que a gente foi vendo, e que isso foi por conta desse trabalho corporal, lúdico, né? Teve um menino, por exemplo, que a gente foi falar alguma coisa que um jogo mesmo, lúdico, falando sobre, chamando, né, para ver as semelhanças entre as pessoas, e quando falaram assim, vem com a gente quem já sofreu racismo. E todo mundo ficou olhando para ele porque ele não foi, né? E ele é negro e ele não foi. A gente falou assim, peraí, você nunca sofreu racismo? E aí ele foi falando que ele não achava que era racismo, assim, e aí foi falando de várias situações que eram claramente era racismo, e ele não percebia. Então, assim, durante esses dias a gente acabou trabalhando muito isso, assim, e eu acho fantástico, assim, esse tipo de atividade, assim, acho perfeito. E não só você e tem um ensino, né, tradicional, que é transformado de uma maneira, né, mais fácil de aprender, como você também tem outras coisas que você toca, né, o afeto, que você estava falando, exatamente isso que se trabalha também. O Tiago colocou ali que é a área dele, né? Que ele amou. Eu sei, Tiago, você é professor de ciências, né? De biologia, eu acho, né? Imaginei que você ia. Isso, biologia. Eu estou aqui viajando, já adorando isso. Já pensando quais materiais você tem lá. Vou fazer essa semana. Fazia, né? Não, e eles curtem muito. E, gente, deixa eu voltar aqui. Eu já estou quase acabando, já vou passar a palavra. Lá na escola a gente faz muito assim, uma situação de juntar vários professores para fazer um aulão. Eu pensei nisso daí, não sei se no dia foi assim, mas acho que seria interessante até fazer com professores de educação física, porque fala de corpo humano também, e dá para fazer umas brincadeiras aí também, entendeu? No meio. Acho que é bem legal. Bola, vôlei. Com certeza. Eu acho que quanto mais a gente conseguir juntar disciplinas, né, eu acho que também a gente começa a fugir, né, daquele pensamento positivista, né, de ficar separando as áreas como se cada uma tivesse o seu objeto, né, e como se as disciplinas não se comunicassem, né. Acho que com certeza. Pois é, às vezes eu dou aula... Pode falar, Thiago. Pode falar. Às vezes eu dou aula de sistema circulatório, aí tem algum aluno, né, aluna, fala assim, olha, eu já vi isso aí em educação física. Aí eu falo, não, mas é diferente. Mas quando eu já fiz esse aulão, não com essas atividades, mas de juntar disciplinas e, assim, apesar de o tema ser parecido, porque eu também falo sobre corpo humano e tal, né, a gente conseguia fazer, a gente combinou, né, eu e os outros professores, de fazermos cada um meio que tentando puxar de alguma forma. Aí eu falei sobre o sistema circulatório, a função dos órgãos. Aí o de educação física falou sobre hipertensão e diabetes. E a professora de português trouxe alguns textos, né, e músicas que falavam também de coração, né, o meu sangue. Cara, foi muito maneiro. Que bacana, é ótimo, né? E eles curtem muito, porque, né, e é aquela coisa, fica mais sensorial, tem mais troca, né? Tem mais a sociabilização e até a presença, né, de mais professores. Acho muito bacana mesmo. Fátima, só comentar um aspecto do que o Tiago trouxe ali da escola. Um dos problemas assim que a gente viu no pós, só vou antecipar isso só porque eu me lembrei disso quando ele falou de aulão, né, assim, de aula com vários professores, né? Mas um dos problemas que a gente notava ali quando nos perguntaram qual foi o maior fator dificultador,
e a gente falou que foi o planejamento, porque dependia de uma equipe muito grande ali para executar a atividade, né? Então, por isso, inclusive, que a gente está propondo, né, este curso, né, para tentar multiplicar as ideias e para este pensamento interdisciplinar que transpassa de uma área para outra. E aí a fala do Tiago, ela reflete um pouco dessa realidade, que talvez os projetos, né, que é o aprendizado por projetos, né, grandes, né, de entregar um produto que perpasse diversas disciplinas e também trabalhe com aspectos diferentes de cada uma dessas disciplinas mais complementares, né, seja um caminho interessante para que a escola possa ter braços para a realização de uma experiência assim mais ativa. Eu só quis comentar isso, porque eu acho que é um caminho interessante. A Maiara levantou a mão. Pode falar, Maiara. Eu só queria complementar que quando a gente começou a conversar com a escola, a gente pretendia fazer em mais matérias e integrar as duas. Mas acabou que a gente não teve a permissão para ir em mais de um tempo, né? Mais de uma aula. Então a gente ficou só com a professora de ciências. Mas a ideia era fazer na mesma turma com duas professoras. Infelizmente não deu para seguir isso. Verdade. Os horários, né, Maiara, eram diferentes e a escola tinha uma metodologia transmissionista também. Né? E eu acho que a outra professora meio que desistiu. A outra professora se aposentou, era de história. Ah, sim. No tempo que a gente ficou planejando a coisa, ela se aposentou. Aí a gente ficou só com a de ciências. Deixa eu voltar aqui. Eu já estou quase acabando essa parte. Então, assim, essa foi... mas todas as outras atividades, todas foram muito interessantes, né? Eu já tinha comentado essa do Media Training, né? Que serviu para revelar, né, alguns alunos que tinham uma capacidade de expressão oral, né, de comunicação, de fazer perguntas, entrevistar, falar diante da câmera, uma capacidade muito boa, né, quer dizer, habilidades claramente comunicativas, e que às vezes não se saíam tão bem nas provas mais analíticas, né, de expressão verbal, né, isso colocado até pela própria professora. Agora chegou a da Raquel, a outra oficina. Sim. Então, aqui, Fátima, você vai passando para mim? Eu vou falar rapidamente. Sem problema. Eu vou fazer alguns destaques só dessa experiência, né? Para que dê tempo também da Letícia e a Alessandra também tratarem um pouco das outras experiências que a gente selecionou aqui para o grupo apresentar. Caso não dê tempo de todo mundo, mas seria interessante dar um tempo depois, Fátima, mesmo que a gente jogue para o encontro que vem, para que as pessoas possam compartilhar as experiências. Está dando para ver que será riquíssimo esse momento assim, de troca, né? Tal como a Mila trouxe, o Tiago, né? Então, é importante a gente ter esse momento de troca. A gente já tinha falado isso um pouquinho, Raquel, de talvez a Alessandra não apresentar a dela hoje, e a gente dava esse espaço para a turma, né, colocar. Tá certo. Tá bom? Isso, aí qualquer coisa elas continuam e a turma, a gente estende isso, né? Pode ser um caminho. Eu vou tirar o meu microfone só para... Eu vou só pedir desculpas pelo áudio, porque eu estou com o meu menino no outro lado da sala, pequenininho, então se escutarem um choro é por conta disso, porque o horário ele vê a mãe. Vamos lá. Essa segunda oficina, na verdade, ela foi anterior à oficina da Escola Madrid, né? E foi uma oficina realizada no Colégio Estadual Barão de Jairuoca, é uma escola pública da região do Rio de Janeiro, né, da grande região do Rio, da cidade de Barra Mansa. Foi uma das cidades que eu trabalhei no início da carreira, né, enquanto professora docente. Eu dava aula na universidade, no Centro Universitário de Barra Mansa, e em parceria da universidade, então já é uma experiência de parceria da universidade com escolas públicas, né, num projeto de extensão. Nós realizamos um projeto de oficina de book trailer, que é fazer como se fosse um trailer de livro,
E essa experiência foi feita junto dos alunos do 9º ano do ensino fundamental, também era uma turma de 35 alunos, em parceria com uma disciplina de produção textual e de literatura. Então, o caminho feito, né, essa oficina foi feita dentro da parte de um dos meus produtos, da minha pesquisa de doutorado pela UFRJ. Então, funcionou como uma das partes práticas de uma metodologia ativa, de multiletramentos. Então, estava buscando ali elementos de como introduzir as linguagens ali das mídias de produtos que eram extremamente desvalorizados pelas políticas públicas, né, como vídeo e áudio, né, então trabalhava tanto com audiolivro quanto com book trailer, né, e aí no caso dessa oficina em específico, foi uma oficina de trailer de livro que a gente realizou junto do colégio. Então, só para contextualizar também o perfil, né, eram alunos bem variados da turma, alguns também tinham problemas, eles sempre, quando a gente entra nas escolas públicas, né, com esses projetos, a gente passa por um processo de conversa junto à parte pedagógica, a coordenação pedagógica da escola, e a escola sempre tem os desafios, né, então a escola sempre traz as turmas que eles têm maior dificuldade para trabalhar, para o processo de aprendizado, como uma turma para que a gente pudesse ali trabalhar. Então, foi feito dessa maneira, essa oficina. Era uma turma de um perfil com alguns alunos bem dispersos, então eram aquela turma vista no estereótipo como a turma de alunos bagunceiros, né, e que tinham dificuldade de concentração. Então, os professores naturalmente já tinham que, na escola, aplicar um método de ensino mais, digamos assim, ou construtivista, ou pela lógica a partir do contexto deles, né, puxar uma forma de aprendizado um pouco diferente. Né? Então, ele já tinha um projeto, a escola também, acho que é importante contextualizar, né, ela já tinha alguns projetos extra-classe que funcionavam num contraturno, que era um projeto de envolvimento dos alunos por teatro, e eles tinham também uma aluna de letras que funcionava como uma estagiária para dar apoio também nessas atividades no contraturno. Então, o que a gente fez? Ao conversar com a escola, neste processo, utilizamos também essas pessoas que já atuavam na escola, que eles já tinham uma proximidade natural ali para com os alunos, né? Porque isso é muito importante, para os alunos se sentirem pertencentes ali do processo da atividade. Fátima, eu acho que pode avançar. Então, o processo foi similar. A gente começou ali dentro de sala de aula, e a oficina ela perpassou 3 etapas, sendo a primeira etapa de 5 encontros, que seria uma etapa mais de apresentação de alguns formatos, de pesquisa de alguns formatos. Então, os alunos, eles tinham, diferentemente, apesar de ser uma escola pública, eles tinham uma sala também, não está representada aí na imagem, mas eles tinham uma sala de computação, que podia ser utilizada também para pesquisa, né, para busca. Então, eles utilizaram essa sala também durante essa etapa para busca de informações, para contextualização sobre o que eles entendiam ser livroclip ou book trailers, né, que são trailers de livros. E a gente também partiu da sala de aula, mas a mesma sensação daquela outra oficina foi observada durante o período daquele primeiro contato em sala de aula. E o envolvimento durante o processo da sala de aula não era tão grande quanto no momento em que a gente mandava os alunos para fora, né, assim, da sala e realizava as atividades externamente, né, gerava uma outra percepção ali. Então, nessas etapas, né, nós dividimos a primeira etapa, que era uma etapa de apresentação dos formatos, de pesquisa, e uma etapa em que os alunos iam até a biblioteca, buscavam alguns livros, pesquisavam na internet, faziam uma roda de leitura entre os grupos, e depois escolhiam um conto literário que seria adaptado. Então, eles iriam atuar enquanto adaptadores da linguagem ali, né, desde um roteiro até a feitura, a produção e a parte de edição e até se verem no cinema. Então,
É um projeto que foi bem interessante, porque os alunos eles idealizavam desde o início e ele finalizava na sala de cinema com a família dos participantes junto deles ali na escola. Então, era uma forma de multiplicar aquele processo de aprendizado e de dividir com a família. Né? Então, logo após essa primeira etapa, né, que era uma etapa mais do roteiro, que eles realizaram lá na sala de informática, nós fomos para uma segunda etapa, que o problema para resolver essa perspectiva dentro de uma escola pública foi sanado com uma parceria. Então, a gente fez uma parceria junto de um processo de uma extensão universitária, assim, da universidade, que era uma universidade particular da região, e a universidade, com um curso de jornalismo, deu um apoio com um técnico de vídeo e um técnico de áudio, para que os alunos pudessem realizar a segunda etapa, que é a etapa de produção dos contos. Então, nessa segunda etapa, foi uma etapa muito interessante, que foi a etapa que a gente descobriu mais elementos referentes às vivências deles, tais como os que a professora Fátima destacou na primeira oficina. Então, durante esse processo de produção, né, eu vou falar um pouquinho, eu vou destacar esses elementos, né, mas a ideia era levá-los para o campus da universidade, e neste campus eles eram caracterizados e passavam por todas as etapas de produção, desde operação de câmera, atores, gravar texto, fazer leitura em áudio, gravar em estúdio e gravar também o áudio e o off, em caso de escolherem uma narração ali para o conto. Então, diversos tipos de habilidades seriam exercitados ali naquele processo de aprendizado, né, cognitivo, corporal, né, de representação, enfim. Então, foi um elemento também que houve muito destaque ali naquele processo da oficina. E até chegarmos a um momento, que é um momento mais técnico mesmo, de escolha estética, que é o momento de edição dos vídeos. Os alunos participaram durante este momento, obviamente teve um apoio de um profissional, né, mas o profissional executava as ideias centrais dos alunos como um todo. Né? Então, nesse primeiro momento, eu escolhi para destacar um ponto muito interessante que a gente observou, foi que durante o processo na primeira etapa ainda da escola, essa era professora de produção textual que estava junto da oficina, né, o tempo inteiro acompanhando a estagiária de letras também, e os alunos realizando a atividade ali durante esse processo. Então, a gente vê ali que, durante esse processo, alguns dos alunos não quiseram ir até a biblioteca, e neste dia em específico não havia, os alunos não estavam com acesso à sala de computação, porque acho que no primeiro encontro eles não tiveram contato ali com a sala de computação. E aí não tinha acesso à rede, né, à internet. E com isso, um dos alunos chegou, né, assim, com uma pesquisa e disse que queria um dos grupos, né, inclusive era um dos grupos dos alunos mais dedicados, né, o grupo dos alunos caixões, né, que a gente diz assim, dentro de sala de aula, aqueles mais dedicados, eles chegaram lá com a pesquisa de um conto, Diga Não às Drogas, dizendo que aquele conto era um conto do Luiz Fernando Veríssimo, o que logo depois a gente identificou que era um conto apócrifo. Né? Na verdade, o que é um conto apócrifo? Né? Alguém nomeou como sendo do Luiz Fernando Veríssimo, porque aparentava ser pelo modelo de escrita dele, mas quando se notou a referência que era feita às obras de músicas populares, né, brasileiras, a gente viu que não se tratava de um conto do Luiz Fernando Veríssimo. Mas, no momento, os alunos não perceberam isso, e aí, por isso, eu coloco como um exemplo da importância do professor enquanto o papel de filtro confiável, que eu falei um pouco no primeiro encontro, né, Fátima, e que é muito importante quando a gente vê essa lógica do aprendizado por exploração, porque no primeiro momento os alunos buscavam por conta própria, seja na biblioteca, seja
em casa e traziam ali alguns elementos que eles desejavam adaptar. Logo depois, no processo de uma roda de leitura, todos apresentavam e cada grupo escolhia ali, elegia, defendia o porquê da adaptação de determinado conto. E este grupo escolheu o conto apócrifo do fictício Luiz Fernando Veríssimo, que é de um autor desconhecido, né? Então, é um fato muito curioso, mas que a gente resolveu adaptar ainda assim, pelo fato de, para não desvelar essa ótica, né? Veio deles, né? Eles se interessaram por isso, mas isso também revelou essa importância da busca da autoria, né? Ali dentro da sala de aula. Então, eu quis destacar isso porque a importância, porque se não houvesse um professor, né, enquanto filtro confiável ali naquele processo, né, talvez os alunos não reconhecessem que não era um conto do próprio Luiz Fernando Veríssimo, né? Então, pode passar, Fátima, para a próxima. Em seguida, neste processo da adaptação, isso eu já havia falado, né, assim, para a redação dos roteiros, né, os alunos começavam a aprender o processo de adaptação metafórica, né, assim, do que eles poderiam transformar da linguagem do impresso numa metáfora do audiovisual e como que eles poderiam representar em termos de imagem deles mesmos, né? Então, eles começavam a pensar em o que eles tinham na escola, lá na sala de teatro, que poderia ser utilizado enquanto cenário, como que eles poderiam contar aquela história de uma maneira diferente, obviamente, colocando o contexto e a realidade pessoal deles, né? E as habilidades pessoais de cada um. Então, essa menina que está na foto aqui com o lacinho, era uma das alunas que era muito desinibida e normalmente não tinha um destaque ali num contexto de um ensino transmissionista, e que se revelou, ela até descobriu o gosto pela profissão. Hoje ela faz comunicação e ela descobriu ali na oficina o gosto pela área da comunicação. Então, ela era uma líder natural ali dentro do grupo, se expressava muito bem e levava o grupo para levar para essas atividades junto, de vestir a camisa, né, da atividade. Então, é muito importante a gente descobrir esses talentos ali numa perspectiva de uma oficina, né? Então, quis destacar um pouco dessas relações e também das relações do que Fátima destacou na outra oficina. Não sei se vocês estão observando, tem um outro menino aqui conversando, tem um menino em pé conversando e um outro logo abaixo, debatendo as ideias do grupo. E esse também era um grupo que normalmente de alunos vistos como alunos dispersos em turma e tal. E o que aconteceu dentro da oficina é que eles se envolveram de tal forma que eles resolveram interpretar, mudar vozes e se envolveram completamente ali no processo, né? Então, pode passar, Fátima, para a próxima. Isso desde a produção do roteiro, né? Em seguida, nós fomos para uma etapa lá da universidade, então a gente botava primeiro um técnico para mostrar quais eram as funcionalidades, né, da câmera, e eles tinham o roteiro que eles mesmos montaram e iam representar enquanto atores, né? Então, para que a gente pudesse dar conta dessa turma, a gente fez vários grupos, dividiu a turma em diversos grupos, e em 2 dias de gravação, e nós fizemos uma gravação por rodízio. Enquanto alguns grupos estavam gravando na externa, outros grupos estavam gravando no estúdio, e um outro grupo estava gravando a parte de off, e um outro selecionando as imagens que iriam colocar para a parte de pós-produção e edição. Então, a gente fez um rodízio de tarefas para que a gente pudesse otimizar o tempo da escola e o tempo dos grupos ali, e também o tempo dos profissionais, né? Então, acho que esse é um ponto importante, porque foi a maneira que a gente conseguiu viabilizar um projeto de uma escola que não tinha tantos recursos ali, mas que a gente conseguiu uma parceria com a universidade para conseguir realizar ali, no caso, a atividade de um modo mais pleno, ali com qualidade de equipamento, como o caso de uma oficina de audiovisual, né? Então, pode passar, Fátima, em seguida.
Ali eu tinha, acho que está muito pequeno, mas assim, são os 5 contos que foram feitos por essa turma, e aí só colocando que essa foi uma segunda amostra que foi realizada também de trailers de livro, porque primeiramente nós fizemos essa atividade, o teste piloto, né, dessa oficina, com alunos de graduação e alguns alunos do próprio colégio de aplicação da UBM, porque eles têm um colégio como se fosse igual existe colégio de aplicação na UERJ, né? Eles também tinham um colégio de aplicação lá. E aí, como deu certo essa atividade, iniciando com os alunos da graduação enquanto monitores e os alunos do colégio de aplicação enquanto os alunos que iriam empregar, a gente depois jogou essa mesma ótica, levou essa mesma ótica da oficina para uma escola pública. Então, são alguns dos trailers que foram escolhidos por eles, né, com a média de produção de 3 a 5 minutos. Então, o Diga Não às Drogas, que não é do Luiz Fernando Veríssimo, que é um conto apócrifo, né, Uns Braços, do Machado de Assis, O Que Eu Pediria ao Diabo, acho que o outro, Reunião de Mães, e Um Apólogo. Foram os trailers que foram escolhidos, né? Pode passar, Fátima. Em seguida, os alunos foram para a etapa de estúdio para realizar a gravação de alguns elementos que entrariam na linguagem metafórica ali do trailer. Então, a equipe que estava em estúdio realizava com acompanhamento da própria equipe, a gente dava tarefas, né, atribuía tarefas para cada um da equipe, para que todos pudessem ter atividades ali, e o técnico só no processo de captação, mas sempre orientado pelo aluno que estava logo atrás dele, do que ele deveria captar ali do processo de feitura da imagem. Alguns dos alunos, depois de aprenderem, resolveram eles mesmos fazerem um processo de captação da imagem. E alguns captaram também com celular, com esse tipo de coisa. Mas para a câmera profissional, a gente dava uma orientação do técnico para os alunos para que não houvesse problemas, né, com o equipamento da universidade, esse tipo de coisa. Pode passar. Em seguida, né, alguns foram para a etapa de caracterização e outros grupos foram para o processo de gravação em estúdio. Então, daquele grupo que eu cheguei a falar do menino que estava muito entusiasmado com o processo, porque era colocar as ideias, né, da cabeça deles no papel, neste processo de adaptação, eles resolveram, né, perguntaram ao técnico de áudio da instituição, né, se era possível alterar a voz dos personagens em termos, né, para que a voz ficasse mais grossa do personagem. São todos adolescentes, né, então, num período, né, eles queriam fazer algo mais apropriado de acordo com o personagem, e aí eles fizeram toda uma mixagem da voz em estúdio, o técnico mostrou como funcionava isso, e eles fizeram a interpretação ali do conto, tal como um teatro. E 2 destes alunos deste grupo faziam parte já do grupo de teatro da escola. Então, naturalmente, eles foram líderes naturais e estimularam os demais ali no processo de entrar, né, no personagem da história, né? Nos personas, né, Mila? Vamos passar. Eu destaquei também essa fala, porque no conto Uns Braços, né, um dos alunos, quando foram entre os alunos, quando eles foram realizar o processo de gravação, a gente notou um processo de uma leitura com muita dificuldade ali por parte de um grupo. Então, foi muito interessante como a atividade também promoveu um diagnóstico de como a turma estava, assim, quem tinha hábito de leitura, quem não tinha, como a turma estava no processo de compreensão da própria leitura, né? Então, a gente começava a ver até quem tinha mais dificuldade, quem já tinha esse hábito da leitura como um hábito mais exercitado ali, pela legibilidade, pela forma e pela fluência ali de interpretação textual no processo da gravação. Obviamente, né, que
o estúdio, né, naturalmente, para quem é tímido, né, naturalmente ele inibe, né? Então, todos esses processos, como Fátima chegou a trazer no primeiro exemplo, também foram mostrados ali, né, de quem tinha mais inibição, quem não tinha, quem tinha mais propensão natural, uma maior propensão natural para o processo de leitura, né? E esses tipos de habilidades diversas começaram a se despontar durante essa realização dessa atividade. Pode seguir, Fátima. E aí, a atividade culminou, né, no fim, né, com a exposição dos trailers no cinema. A gente conseguiu uma parceria com o cinema local, que cedeu o espaço, né, gratuitamente para a escola e para a universidade. E foi feito, a gente conseguiu patrocínio e tal, para dar pipoca, ingressos para os familiares e tal, para que eles pudessem ali exercitar essa experiência como uma experiência não só uma experiência individual, mas uma experiência em família, né? Porque a gente escuta muito disso de projetos da escola, que a gente consegue envolver quando a gente envolve a família no processo. Então, o objetivo era trazer um pouco da família e da perspectiva ali da família e dos estudantes, daquilo que eles fazem dentro de sala de aula, né? Enquanto processo de aprendizado, apresentando enquanto produto para a família deles, né? Então, pode passar, Fátima, segue. Então, no final, os alunos, a gente fez todo um processo de divulgação local, nas escolas, as famílias, as professoras, a coordenadora pedagógica enviou os convites. Ao final da atividade, todos ganharam troféus, isso é muito importante, em toda atividade que a gente vai realizar, né, com escolas, não só parabenizar um em relação ao outro, todos devem ser parabenizados igualmente, né, porque todos fizeram parte do processo, cada um com as suas habilidades distintas, né, tipos de inteligência diferentes, uns emocionais, né, uns com inteligência emocional, outros com inteligência corporal, outros com inteligência de raciocínio lógico. Então, cada um com sua experiência, né, trouxe ali sua forma de colaboração. Então, a forma que a gente teve ali ao final do processo foi de parabenizá-los todos com troféus para consagrar ali aquela experiência, né? Pode passar, Fátima, em seguida. Então, ali são fotos, por último, né, da turma no cinema, está um pouco... acho que quando eu fui passar a foto não saiu tão definido. Também estava escuro, né? Mas, enfim. E após a realização da atividade, pode passar, Fátima, pode seguir. Não. E após a realização... Aí já vem a Dalê, E aí, após a realização... Não faz. E após a realização da atividade, um dos pontos mais... a gente retornou à escola para saber como esses alunos tinham se saído nas atividades de português, nas atividades, né, específicas também de processo de leitura como um todo, e muitos, a turma também teve um rendimento bem melhor, e nós fizemos um acompanhamento processual com cada um dos grupos para saber que aquela experiência foi válida. E após terminada a experiência, no ano seguinte eu entrei em contato também com a escola, e a professora disse que alguns desses alunos acabaram seguindo a área de comunicação, porque descobriram um talento, né, ali dentro da oficina. Outros alunos que não falavam de maneira alguma dentro de sala de aula passaram a se expressar em atividades que eram propostas, e eles começaram a escola, essa oficina serviu como um start ali dentro da escola para uns outros projetos serem realizados dentro do ensino formal, porque a gente vê muitas dessas atividades serem realizadas, né, durante um período, mas não dentro ali tal como foi realizado ali na oficina Madrid. Então, dentro ali da grade curricular deles, do ensino, então, geralmente são atividades realizadas como extensão. Então, para a universidade, valeu como atividade de extensão.
Mas para os alunos da escola, essa atividade valeu como uma atividade curricular, né? Então, dentro da disciplina de produção textual, foi a avaliação que eles tiveram ali no bimestre, a partir da produção ali dos trailers e diversas funcionalidades e habilidades que eles treinaram ali dentro daquela atividade, né? Então, eu quis trazer um pouco dessa oficina, porque ela trabalha com perspectivas um pouco diferentes, né? Mas a gente vê alguns elementos que se repetem depois e que foram repetidos na Oficina Madrid. E ela serviu também como um piloto, né, Fátima? Porque é a partir dela que nós montamos a Oficina Madrid em continuidade com a proposta. Alguém quer falar? Eu acho que seria interessante. Eu vi que algumas pessoas... Eu não quero monopolizar, mas eu posso falar. Acho que depois a Mila, a Carmen também depois levantou a mão. Pode falar, Mila. Então, é só para a gente perceber as outras competências que são geradas usando essas metodologias, né? Porque não só deles se descobrirem, mas também até de aproximar alunos que tenham muita dificuldade com os modelos mais tradicionais. Então, assim, além de normalmente os resultados serem incríveis, parabéns, Raquel, Fátima, né? Incrível, uma idade super complicada, mas eu acho que a gente tem que perceber isso. São outras competências emocionais, cognitivas, né? De história de vida, de escolhas profissionais para frente. Então, acho que é muito, muito positivo, na minha opinião. Nas minhas aulas, eu percebo também, e é muito interessante que quando os alunos saem, né, para o mercado, já saem da faculdade e depois encontram comigo, eles falam, né, o quanto aquela vivência marcou a vida deles e o quanto que eles lembram no dia a dia organizacional, né, das empresas e tal, eles lembram daquele processo, porque eles passam a mesma coisa, né? Só que antes foi treino, agora é jogo de fato, né? Então, acho que muito interessante, porque aí você começa a ver outras dimensões da fala, das dificuldades também, né? O que está acontecendo até em termos de conteúdo, que eu acho que também se está indo bem, se não está. E até eu tinha colocado no chat a questão da memorização. Eles acabam memorizando muito mais facilmente os conteúdos que estão permeando essas oficinas, essas metodologias mais ativas. Perfeito, Mila. E principalmente essa questão do contexto, né? Dá para a gente notar ali no caso da produção textual quais eram as maiores dificuldades ali do grupo com o processo de leitura, de legibilidade ali dos textos, né? Quais eram as principais dificuldades daquela turma, né? Então serviu também de um diagnóstico para os elementos que as professoras depois, em seguida, poderiam trabalhar mais para frente com cada um. E quais eram as potencialidades e os talentos para cada uma das áreas, né, que poderiam também ser abordados em atividades diferentes, de maneira também a fazer com que os alunos se sentissem pertencentes, né? Porque eu acho que é isso, quando a gente descobre habilidades diferentes, a gente faz com que alunos que normalmente eram desvalorizados, né? Porque é isso, quando as escolas nos apresentam essas turmas, são as turmas problemas, são as palavras que utilizam, né? As turmas problema, com dificuldade de aprendizado, ou a turma que tem dificuldade de concentração. Então, é uma maneira também de relativizar, que não são alunos problemas, são alunos que têm uma realidade diferente e tipos de habilidades cognitivas diferentes, né? Excelente. É um projeto encantador, viu, Raquel? O que me chama a atenção, além da integração do conteúdo pedagógico, é a preocupação de integração com a família, né? Porque tem toda a integração socioemocional do aluno na escola, mas você trouxe a família também. Por quê? O que me chamou a atenção foi como que você partiu para essa etapa? Ai, Carmen, excelente essa sua pergunta, porque, assim, quando a gente foi ver o porquê destes alunos serem dispersos em sala de aula, surgem histórias de vida muito pesadas, né? É escola pública,
Então, tem, às vezes, histórico de alunos que não tinham pais, que foram criados por avós, que a mãe abandonou, casos de violência doméstica, casos inúmeros que a gente vê despontando no meio deste processo e nas narrativas, quando eles contam no meio da atividade, quando eles estão se sentindo à vontade. Isso a gente viu ali na primeira oficina da Madri e também despontou, eu não comentei isso, mas despontou de uma forma muito profunda, porque quando eles se sentem confiantes, ali, com confiança ali da equipe, né, que quebra aquele primeiro muro de quando eles desconhecem ali o profissional. A partir do momento que a gente está ali durante o período, atuando diariamente, eles começam a falar o que realmente ocorre ali dentro de casa do processo. Então, Foi no processo, então, né? Não era uma coisa... Eu senti que havia necessidade de chamar a família para este processo de integração, para que a família visse o que eles fazem dentro de sala de aula, para que esse processo de trabalhar o contexto deles, né, pudesse não ser apenas da escola, mas sim algo integrado ali com os familiares, né? Então, a gente sentiu um pouco essa necessidade, aí eu conversei com a Secretaria de Extensão lá da universidade, e aí a gente conseguiu um apoio do cinema, não só para exibição, certamente não foi, era para uma integração social mesmo, das mais diversas formas, né? E a família não era pai, mãe, era quem eles tivessem, né? Porque a realidade era bem diferente, e a gente vê, né? Hoje em dia as escolas trabalham numa perspectiva que é muito o dia da família. Não é o dia dos pais, não é o dia das mães, porque as realidades são muito distintas, né? Quanta gente perdeu família durante esse processo da Covid, né? Quantas crianças se tornaram órfãos, né? Então, não foi neste caso, né? Foi anterior à pandemia, mas eu acho que é um contexto que a gente deve considerar. Tá, obrigada. Excelente sua pergunta, tá? Fátima, o seu áudio está... Gente, na verdade, a gente tinha agora a Letícia, a Alessandra, a gente já tinha até pensado mesmo que não daria, mas só tem 13 minutos. Então, acho que a Letícia, de repente, vai ficar muito apertadinha. Talvez a gente pudesse abrir para as pessoas falarem um pouco mais, né? Talvez, enfim, fazerem comentários ou colocarem um pouco as suas experiências também, que a gente sabe que vocês têm também uma experiência riquíssima aí com quem a gente quer trocar. Enquanto vocês vão pensando, tudo bem isso, Letícia? Pode ser, acho melhor, né? Porque senão a Letícia não, com certeza. Não, é importante justamente essa troca. E, né? Fátima, Então... acho que a Letícia e a Lê podem apresentar no encontro que vem, né? Que aí elas apresentam e a gente continua esse processo de troca. Isso, acho que fica melhor e a gente abre espaço para vocês falarem. A Samantha tinha levantado a mão. Eu quero falar também, mas eu posso, já falei muito, posso ficar para depois. Samantha, por favor, pode falar. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Bem. Eu sou Samantha, aqui de Imperatriz. Contar um pouquinho da nossa trajetória aqui, com essas práticas educativas. Eu sou mestre e doutora pela PUC de São Paulo, tive que ir para lá fazer, e voltei para cá para aplicar aqui, né, na minha cidade, apesar de eu ser paulista, mas fiz os dois caminhos aí, de volta. E trabalho já na rede estadual já há 14 anos, antes eu tinha trabalhado na rede privada também, é um processo, né, que a gente acaba seguindo. E falar rapidinho dos projetos que eu já executei em sala, e do núcleo de ensino literário que nós conseguimos criar. O primeiro núcleo de ensino literário em Imperatriz, é o primeiro do Maranhão, e é um dos poucos do Brasil a nível de ensino médio. Então, convidar vocês para conhecer também um pouco da proposta e convidar, porque a gente está precisando muito de parceria nesse sentido, por isso que eu estou amando ouvir vocês aqui e ver que tanta coisa é aplicada em outras áreas e que converge no que a gente faz. Então, eu sempre trabalhava com saraus, eu sempre fui, assim, a professora que era que os coordenadores não gostavam, né? Porque eu tirava os alunos da sala,
eu bagunçava a cadeira, botava os meninos para sentar no chão, já fui chamada a atenção uma dezena de vezes. Hoje já melhorou, hoje a gente já consegue fazer essas balbúrdias sem ser muito censurado, né? Mas a gente fazia muito isso pela teimosia, sabe? E é quase assim um instinto, porque eu não tinha formação teórica ainda, mas eu sabia que meus alunos não podiam ficar dentro daquela sala de aula com as cadeirinhas enfileiradas e eu dizendo o que tem que ser feito e o que não tem. Então, trabalhei muito com sarau, e no sarau a gente sempre aliava poesia, música e dança. Então, eles compunham as poesias, eles faziam adaptações das poesias ou dos poemas, crônicas, contos, enfim, né? Todos os gêneros nós já trabalhamos. Para o teatro, para a música e também para a dança. Então, por exemplo, a gente fez o centenário de morte o aniversário de morte, não recordo se foi centenário, não, do Luiz Gonzaga, então foi aquela festa, né? Porque tinha muita música, na nossa região se toca muito forró, e a gente tem mesmo essa ancestralidade muito forte, então vocês imaginam quanto esses meninos se divertiram, né, com Luiz Gonzaga. Mas também teve Vinícius de Moraes com textos românticos, textos mais complexos de análise, que às vezes a gente acha que o aluno de ensino médio não vai gostar, e eles amaram fazer. Então, assim, de um extremo a outro, se é que a gente pode colocar, né, esses dois no extremo, dentre outros que a gente fez, né, nesses mais de 15 anos de sala de aula, a gente pôde ver como eles amam fazer, né? No Luiz Gonzaga mesmo, e a gente fez até, eu não sei se vocês conhecem fuxico, que é aquela florzinha que a gente faz de tecido. A gente fez as cortinas do teatro daqui do Ferreira Goulart todo com fuxico. Então, você imagina assim, 40 alunos, homens e mulheres, produzindo fuxico, costurando ali, furando o dedo e dizendo só a senhora mesmo para fazer isso com a gente. E era bom, porque era, como a Fátima falou, era a Raquel também, era aquele momento que a gente ia falar da vida, que a gente ia conversar, botava música na sala, e às vezes no contraturno, às vezes no sábado, né? O quanto a gente cresce com isso. Eu acho que falta um pouco da gente, enquanto professor, lembrar dessa faíscazinha que acende no coração quando a gente mobiliza a sala de aula. E o nosso dia a dia é muito cansativo, muito, né? Eu sei porque eu fazia figurino, cenário, iluminação, música, tudo do espetáculo era eu. E aí eu designava para os alunos, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E aí dividi em equipe, como acho que foi a Raquel falou, as inteligências ali, tanto faz, quem não quer ir para o palco cuida da iluminação, cuida do som, vai costurar fuxico com a mão, vai atrás das lojas para pedir patrocínio. Então, acaba que você faz um projeto desse e ele é para a vida do aluno. E aí ele vai aprender também, né? Então, a gente não pode esquecer disso. E rapidinho, para eu também não monopolizar, falar do núcleo de ensino literário, ele está novinho, começou em março, o governo do estado aceitou nossa proposta, é a minha proposta de doutorado, a minha tese, né, uma das propostas que eu linkei, e eu fiquei muito feliz porque o estado acatou essa proposta, mas a gente está num estado que ainda tem muitas dificuldades, né, numa cidade que é a segunda maior cidade do Maranhão, mas que ainda tem bastante dificuldades, então eu falo para os meus professores que é tipo aquela eu presa, né? É só eu no núcleo de ensino literário, e a gente espera que daqui a uns dias a gente tenha uma equipe, né? É o que eu estou batalhando para conseguir. Nesse núcleo a gente faz formação de teoria e prática com os professores, troca dessas práticas que eles executam em sala, para que eles possam conhecer o trabalho uns dos outros. Nós temos mais de 40 professores na rede, são 18 escolas. Então, tem sido uma experiência dura, difícil, mas tem sido muito gratificante. E aí, um convite, assim, aberto para todos e todas que quiserem participar, dizer assim, eu posso um dia fazer uma formação e falar sobre alguma coisa lá contigo, me deem esse apoio, porque eu não quero que seja uma eu presa, não, eu quero que seja um coletivo, né? E a gente já conseguiu umas parcerias com a PUC de São Paulo, com a Universidade Estadual e agora com a Universidade Federal, com a Yara Medeiros. Já estou contando com o José Carlos, assim, ele nem falou, mas já estou contando com ele. E vamos juntos, gente, porque fazer o aluno brilhar o olhinho, gente, é a melhor sensação. É a melhor sensação.
E às vezes é só jogar uma manta, igual eu já fiz na sala, entregar um livro na mão daquele aluno e dar 45 minutos para ele ler. Às vezes é só isso. É como foi falado na reunião passada, às vezes a nossa tecnologia tem que ser papel e caneta, tem que começar no papel e caneta. Então é isso. Muita gratidão, vocês têm meu e-mail, vou colocar aqui no chat também meu e-mail, caso vocês queiram colaborar comigo com esse projeto, que é um projeto lindo, e que eu espero que depois alcance outras cidades do Maranhão, né, e quem sabe a gente crie um plano piloto aí para que a gente possa ter um núcleo de formação e de projetos de literatura no ensino médio, porque a gente só vê isso na graduação, e o ensino médio fica penando com o ensino historicista, né. Então é isso. Muito, muito, muito obrigada. Gente, obrigada, Cris, obrigada, Jerusa, que falaram aqui. Vocês me dão muito apoio, muito, muito, muito obrigada, né? São professoras maravilhosas. Um beijo bem grande a todos e todas de Imperatriz que estão aqui, muita gratidão e certeza que a gente vai fazer projetos lindos, desenvolver projetos lindos, assim, estou muito animada. Depois a gente vai mostrar para vocês aqui que tem professores incríveis nessa rede, gente. Eu sempre digo isso para eles, tem professores incríveis aqui, que fazem mágica, com bem pouco recurso. Obrigada, gente. Obrigada, Samantha. Realmente a experiência é incrível, né? Obrigada por compartilhar. E vamos torcer que a gente consiga aí fazer, né, umas pontes para a gente conseguir trabalhar junto, né? Fátima, eu acho que o ganho maior dessa atividade, que aqui está proposta, é a formação dessa rede mesmo, porque esse era o maior dificultador que a gente tinha, acho que ali do grupo, né, e nada melhor do que a gente formar uma rede interestadual, né, com vários estados, vários professores de áreas distintas, né, pessoas em formações diferentes. Então, é esse o intuito mesmo, de multiplicar, né. Parabéns pela experiência, Samantha. Exatamente, sensacional. Mais alguém que... na verdade, a gente basicamente... Benedito, Fátima, queria falar, ele levantou a mão. Benedito, por favor. Boa noite a todas e a todos. Eu sou aqui de Imperatriz, do Maranhão, e fiquei muito feliz em ouvir as falas de vocês. Muito feliz mesmo. Aprendi muito, Raquel, com a Fátima, com a Samantha e os outros que falaram também. Foi um ganho. É o tipo de pesquisa que eu sou apaixonado, que é aquela pesquisa que mexe e movimenta com o ambiente escolar, sabe? Eu acho que é a pesquisa que contribui bastante. Então, é só para agradecer mesmo pelas contribuições aí que eu ouvi, que me fizeram aumentar ainda mais, sabe? A vontade de movimentar esse espaço, o ambiente escolar. Obrigado, gente. A gente que agradece, Benedito, a participação de vocês estarem aqui trocando, né? Porque a gente também estava isolado, né? No nosso grupo, né? Então, a gente estava sentindo falta disso mesmo, né? De trocar, né? De aprender, de ver experiências novas. E eu também não tenho dúvida, né? Os trabalhos, as oficinas que a gente faz na escola, nossa, como a gente aprende. É algo assim fantástico. E a gente tem tentado também levar isso para a graduação, né? A gente vai falar um pouquinho, a Alessandra, a Letícia vão falar um pouco das experiências que a gente tem tido com alunos de graduação também, porque a gente também tem esse desafio, né? Nós também somos professores, eu sou totalmente configurada nessa lógica transmissionista. Eu aprendi em escola transmissionista a vida inteira, né? A gente se forma, a gente faz mestrado, a gente faz doutorado, continua ali naquela lógica, né, de ler texto, analisar, pesquisa, né? Então, eu mesmo, minha área está começando a se tornar uma área mais empírica de uns anos para cá, de umas décadas para cá. Né? A comunicação sempre foi uma área muito filosófica, né? Muito de pesquisa analítica, né? Teórica. Então, a gente também sempre foi aquilo de botar só o cérebro, né? Só as habilidades superiores para funcionar. Então, é um desafio para a gente também. Só que a gente percebe, obviamente, que a realidade é outra, né?
Bom, Fátima, a Samanta colocou ali no chat que o Benedito também tem experiências lindas para contar. Então é isso, tá, pessoal? Sintam-se à vontade para compartilhar a experiência de vocês durante as atividades. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, para trocar. Não, com certeza. Deixa eu anotar aqui que a Samanta colocou o WhatsApp dela também. Deixa eu pegar. Quando fechar a sala, a gente perde essa informação. Bom, gente, se alguém quiser comentar mais Agora não perde mais não, Fátima, porque quando tá gravado, grava também o chat. Grava também o chat também. O chat eu recebo como texto. Ah, então maravilha. É. Aliás, então cuidado com o chat também, gente. Eu recebo depois o chat como texto. Então tá. Bom, gente, mas assim, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, senão... Fátima, eu queria propor uma coisa também no encontro de hoje, né? Que assim, não deu para todos falarem. Eu acho que a gente cada um vai trocando ao longo dos encontros, mas eu vou abrir uma pasta no Miro.com, que é uma plataforma colaborativa, e aí eu vou ver se as meninas conseguem anexar todo mundo. Seria muito interessante se cada um pudesse colocar ali o seu nome, num post-it que fosse, né? Uma foto da experiência, né? É uma plataforma bem instintiva que é copiar e colar ali as experiências num grande mural para a gente ver tudo aquilo que a gente está fazendo ou já fez ali de experiências na educação. Eu acho que seria bem interessante. A Priscila perguntou se tem chamada. Priscila, a gente está fazendo toda semana, a Renata Monti, que está aqui com a gente também, que é do nosso grupo de pesquisa, ela está pegando os nomes aqui, onde tem o nome das pessoas, aí ela tira umas fotozinhas e ela está colocando isso num Google Docs, fazendo a chamada, tá? Agora, hoje, para quem é do PPG Com da UERJ, a gente não ia dar falta, porque a gente liberou as pessoas para assistirem a palestra do André Lemos, que está sendo no mesmo horário, tá? Fiquem tranquilos. Ah, tá, o Cadu Jardim é a Monique. Então tá. Mas depois a gente vai perguntar com cuidado, fiquem tranquilos que, né, a ideia não é de... professora Jerusa também tem excelentes experiências. Então, vamos ao longo, né, dos próximos encontros, a gente vai abrindo esse espaço para a gente trocar, né? Eu acho que no final é isso mesmo que Raquel falou, né? Vamos fazer essa rede, né, e pensar em modos, né, da gente estar mais próximo, né, da gente conseguir fazer mais coisas juntos, né? Muito bacana mesmo. O que mais? Fofinha Priscila. Então, acho que é isso, né, por hoje. Aí na semana... Gente, nós devemos mandar essa semana, porque a gente está organizando a lista, né, de e-mails, que estava faltando ainda algumas pessoas, mas a gente vai mandar o PDF da primeira aula. O da segunda aula, na verdade, vai acabar sendo a segunda e terceira, né? Então, a gente vai mandar depois. E vamos mandar também textos, né? Sugestões de textos para vocês lerem, né? Enfim, vocês também podem sugerir coisas para a gente. E a gente vai mandar também o programa, né, do curso, organizadinho. Aquele que a gente já mandou, né? A gente mandou naquele folhetozinho, todo coloridinho, né? Mas a gente vai mandar um em Word, que está mais num formato mais acadêmico, digamos assim. Né? Mas eu acho que é isso, né? Sim, Samanta, vai ser sempre o mesmo link, não é isso, Zé? A gente vai ficar sempre no mesmo link, né? Sim, gente, o mesmo link. Só para explicar, né? A gente teve um programa semana passada com questões lá da UFMA, mas já resolvi tudo, o mesmo link está sendo gravado, tudo certo.
A gente vai ver como é que vai disponibilizar isso ainda, né? Se é tudo junto, se é no final. Mas, obviamente, a gente depende também da parceria da UFMA com a Google. Não sei se é um link eterno, assim, né, uma gravação eterna, que vocês vão, daqui a 10 anos, vocês vão ver, vocês vão poder ver. Sei que vai ficar durante alguns anos, vocês vão poder ver, né? Vai estar gravado, vai estar lá, mas não sei se a gente vai baixar, vai ter isso gravado em algum Baixa, acho que lugar. deve ter como, né, Zé? Não, tem. Onde vai ficar? Você vai ficar no Rio, no Cybercog? Na minha máquina pessoal não dá, por exemplo. Mas enfim, vai ficar disponibilizado para vocês. Só por questões de segurança com o Google, sabe como é que é? Não devemos confiar nessas coisas, nesses contratos de plataforma. Né? Mas tem contrato por enquanto tem. Só quis dizer isso. Vocês vão ter no futuro próximo. Só quis dizer se alguém quiser usar no longo prazo mesmo, daqui a 5 anos, 10 anos, que eu não garanto. Mas vai estar lá. Né? Então é Acho que é isso. isso, gente. Mas, mesmo link, no mesmo horário, né? Não se preocupem, vai estar gravado agora, não tem nenhum problema. Então, maravilha. Então, semana que vem, a gente se encontra aqui, né? Novamente, no mesmo bate-local, mesmo bate-horário, né? Estaremos todos aqui. E, mais uma vez, agradecendo imensamente a participação de vocês. A gente está super alegre, né? Com pessoas de várias cidades, realmente ficamos muito contentes com isso. Exatamente. Vocês sabem sobre o sul do Maranhão, né? Eu não estou no Maranhão atualmente, até porque estou de férias. Tchau, tchau. Mas pessoal. muito obrigado mesmo, Samanta, todo mundo que está vindo aí do Boa Imperatriz, semana, né? pessoal. Quanta Fico muito gente, feliz. Obrigada, Gisa. muita gente com experiência bacana, né? Tchau, gente. Boa semana. Tchau. Super feliz, um beijo grande. Muito obrigada. Beijo boa semana, pessoal. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem. Ótima semana para todo mundo. Ótima semana. Tchau, tchau. Então, Fátima, amanhã você me envia o programa que eu envio para eles, e se a gente vai mandar os slides também. Eu vou tentar fazer isso. Tem que fechar a gravação, Fátima, tem que encerrar a gravação, porque senão está gravando tudo isso até agora. Não, tudo bem, não tem problema. Nada. Só para avisar, desculpa, o Renato começou a falar dos eventos aqui, né? E aí.